Já se perguntou se a sua forma habitual de dormir pode estar, imperceptivelmente, a prejudicar o seu corpo, mesmo que não se aperceba? Com o passar dos anos, o sono adquire um valor especial, mas torna-se surpreendentemente vulnerável. Não é raro as pessoas acordarem com rigidez, dores ou uma fadiga inexplicável, como se o descanso noturno não tivesse cumprido a sua função reparadora. E embora muitos culpem apressadamente o envelhecimento ou um colchão desconfortável, a verdadeira razão é muitas vezes muito mais simples, e na maioria das vezes, passa despercebida: a posição em que se passa as horas noturnas. Algo tão comum como a postura do corpo na cama pode, noite após noite, exercer uma influência oculta, mas significativa, na sua saúde. Neste material, abordaremos 5 posições comuns para dormir que representam um perigo particular para os idosos. Algumas delas podem parecer completamente inofensivas, até reconfortantes. No entanto, para quem tem mais de 60 anos, podem levar a problemas sérios: comprometimento do fluxo sanguíneo, compressão nervosa, dificuldade respiratória e sobrecarga prolongada de órgãos vitais. O mais preocupante é que essas posições nem sempre causam dor imediata. Em vez disso, elas minam lenta e imperceptivelmente o seu bem-estar, agindo noite após noite. Os leitores aprenderão como ajustes simples, como evitar um certo ângulo de inclinação do pescoço ou mudar a posição das mãos, podem proteger eficazmente a circulação, apoiar a respiração normal e até reduzir o risco de AVC ou doenças cardíacas. Não se trata de mudanças radicais no estilo de vida, mas de mudanças sutis, mas poderosas, que, com o tempo, trazem resultados tangíveis. Posição número 1. De costas com os braços ao lado do corpo. À primeira vista, deitar-se de costas com os braços estendidos ao longo do corpo pode parecer a posição mais natural e neutra para dormir. Afinal, é assim que as pessoas são posicionadas durante os estudos do sono, e muitos colchões são projetados com essa postura em mente. No entanto, a maioria das pessoas, especialmente os idosos, não percebe que essa posição aparentemente correta pode prejudicar sutilmente a circulação, as vias aéreas e a saúde cardíaca. Quando o corpo já não se recupera com a mesma rapidez e a pessoa dorme de costas com os braços estendidos ao longo do corpo, a gravidade exerce um efeito sutil, mas poderoso. Ela puxa a língua para trás, especialmente durante as fases profundas do sono. Isso pode levar a uma obstrução parcial das vias aéreas, dificultando o fluxo livre de oxigênio. Para idosos que já podem apresentar uma ligeira diminuição da força respiratória ou desenvolver apneia do sono imperceptivelmente, essa postura pode agravar significativamente o problema. A redução do nível de oxigênio durante o sono não causa apenas fadiga. Com o tempo, sobrecarrega o coração, enfraquece o cérebro e pode até contribuir para a pressão arterial elevada. Quanto à coluna vertebral, dormir em uma superfície perfeitamente plana sem uma almofada sob os joelhos pode criar pressão excessiva na região lombar, endireitando sua curvatura natural. Essa tensão pode não ser sentida imediatamente, mas se acumula com o tempo, levando a rigidez, dor nervosa e redução da mobilidade durante o dia. Se você já acordou com uma dor lombar surda que desaparecia com o movimento, essa pode muito bem ser a causa oculta. Agora, vamos abordar o aspecto psicológico, que muitas vezes passa despercebido. Essa postura para dormir, embora pareça tranquilizadora, na verdade imita uma posição de inatividade e imobilidade. Para muitos idosos, especialmente aqueles que vivem sozinhos ou enfrentam isolamento emocional, essa posição pode aumentar sutilmente o sentimento de vulnerabilidade. O corpo está totalmente exposto, os membros estão apertados, o olhar está voltado para cima. É uma imagem de indefesa. Embora isso possa parecer simbólico, pesquisas em psicologia do sono mostram que a postura afeta como o cérebro processa a ansiedade noturna e os despertares noturnos. Idosos que dormem regularmente de costas sem barreiras protetoras, como uma almofada entre os joelhos ou uma almofada de apoio, frequentemente relatam uma sensação de preocupação, desassossego ou maior propensão a episódios de pânico noturno. Henry, um homem de 74 anos do Arizona, dormiu nessa posição por anos, pois a considerava a mais saudável. Ele sempre foi disciplinado, alimentava-se bem, caminhava diariamente, mas não conseguia entender por que acordava exausto. Depois que seu médico sugeriu um estudo do sono, descobriu-se que ele tinha episódios leves de dessaturação de oxigênio durante a noite. Não era apneia do sono no sentido tradicional, mas simplesmente o ângulo de suas vias aéreas na posição deitado de costas. Simplesmente levar a cabeça em 10 graus e colocar uma pequena almofada sob os joelhos fez uma enorme diferença. Em poucas semanas, sua pressão arterial estabilizou, seu nível de energia melhorou, e ele até começou a se lembrar de seus sonhos novamente, algo que não fazia há anos.
Portanto, embora dormir de costas com os braços ao lado do corpo possa parecer seguro, ele sobrecarrega sutilmente sistemas cruciais que precisam ser protegidos na velhice: seu coração, respiração, coluna e até a mente. Não se trata de mudanças drásticas ou de jogar fora o colchão, mas de aprender a entender o que seu corpo lhe diz e respeitar esses pequenos sinais com pequenas alterações. No final, os ajustes mais poderosos são frequentemente os mais simples. Posição número 2. Enrolar-se demais na posição fetal. Você pode se surpreender, mas enrolar-se demais na posição fetal pode perturbar sutilmente a sua respiração, circulação e até o equilíbrio emocional. Especialmente com a idade, muitos idosos instintivamente se encolhem à noite, joelhos puxados para o peito, braços apertados, costas arredondadas, assim como na infância. É uma postura que parece aconchegante, familiar e segura. Mas quando esse instinto natural se transforma em uma postura excessivamente tensa, isso pode ter consequências imprevistas. Quando uma pessoa dorme com os joelhos firmemente pressionados contra o peito e o queixo abaixado, ela comprime a caixa torácica. A princípio, isso pode não parecer sério, mas ao longo de várias horas, limita a capacidade dos pulmões de se expandirem totalmente. E para uma pessoa com 60 ou 70 anos, cuja capacidade pulmonar já está reduzida em comparação com a juventude, isso pode restringir ainda mais a entrada de oxigênio no corpo durante períodos críticos de descanso e recuperação. Essa restrição respiratória não se refere apenas ao oxigênio. Ela pode afetar o ritmo cardíaco, a capacidade do cérebro de desintoxicar durante o sono e até o seu nível de energia no dia seguinte. Pessoas que dormem muito encolhidas frequentemente relatam lentidão, confusão mental e uma sensação de ansiedade que não é totalmente compreendida. Isso não está apenas na cabeça delas, é o resultado de um sono superficial causado por uma respiração superficial. Em seguida, surge o problema da memória postural. Seu corpo, especialmente na velhice, adapta-se às posições em que você passa mais tempo. Se você passa 6 a 8 horas todas as noites, firmemente enrolado em uma bola, sua coluna começa a memorizar essa forma. Seu pescoço fica mais inclinado para a frente, as costas arredondadas, o peito afunda. Com o tempo, isso pode contribuir para o desenvolvimento de cifose, ou corcunda na parte superior das costas, o que é comum em idosos. Isso afeta não apenas sua aparência, mas também o equilíbrio, a digestão, a função pulmonar e até a autoestima. Permita-me contar a história de Shirley, uma mulher de 78 anos de Michigan. Após a morte do marido, ela começou a dormir em uma posição fetal cada vez mais encolhida. Ela não deu importância a isso até começar a acordar com uma sensação de aperto no peito, dor no pescoço e uma estranha sensação de peso que não conseguia explicar. Seu médico não encontrou nenhuma anormalidade física, mas o fisioterapeuta chamou a atenção para sua postura e hábitos de sono. Eles a ajudaram gentilmente a mudar sua posição de sono, encorajando-a a afrouxar a postura, manter os joelhos mais baixos e abrir ligeiramente o peito com uma almofada de corpo. Em poucas semanas, sua ansiedade matinal desapareceu, e ela até disse que se sentiu mais leve, tanto física quanto emocionalmente. Então, se você tem o hábito de se encolher firmemente à noite, dedique um minuto para notar como seu corpo se sente ao acordar. Seus ombros estão rígidos. O pescoço dói? Sente aperto no peito? Esses pequenos sinais são a maneira do seu corpo sussurrar: preciso de mais espaço para respirar. Você não precisa dormir imóvel, como um soldado. Apenas suavize a curva. Deixe os joelhos caírem. Relaxe os braços. Você não está se afastando da vida, você está descansando para ser forte nela. Vamos para a próxima. Posição número 3. Dormir de bruços. Dormir de bruços pode parecer inofensivo, alguns até o acham calmante. Mas para os idosos, essa postura pode causar sutilmente uma cadeia de tensões físicas que se acumulam noite após noite. E a verdade é que, quanto mais velhos ficamos, menos tolerante nosso corpo se torna a essa pressão repetitiva. Comecemos pela coluna vertebral. Quando uma pessoa se deita de bruços, sua região lombar se curva naturalmente para cima, porque os quadris e o abdômen afundam no colchão. Essa curva excessiva na região lombar não é apenas desconfortável, ela cria uma tensão constante nos músculos e ligamentos que envolvem as vértebras. Para pessoas com mais de 60 anos, que frequentemente já enfrentam artrite ou alterações degenerativas dos discos intervertebrais, essa tensão adicional pode agravar dores existentes ou até mesmo provocar o aparecimento de novos focos de desconforto que antes não eram observados. No entanto, não é apenas a coluna que sofre. Vale a pena considerar a posição da cabeça quando uma pessoa dorme de bruços. Respirar com o rosto enfiado no travesseiro é impossível,
Então o pescoço tem que girar bruscamente para um lado, muitas vezes por várias horas seguidas. Essa rotação não natural pode levar a uma tensão excessiva nos músculos do pescoço e ombros, bem como a uma diminuição do fluxo sanguíneo para o cérebro. Com o tempo, essa postura pode comprimir os nervos cervicais, o que pode explicar por que alguns idosos acordam com formigamento nas mãos, rigidez no pescoço ou dores de cabeça que, aparentemente, surgem sem motivo aparente. Como exemplo, podemos citar a história de Richard, um bombeiro aposentado de 72 anos de Nova York. Ele dormiu de bruços a vida toda e nunca deu muita importância a isso. Mas com o tempo, ele começou a ter dores nas costas e dores de cabeça matinais que nenhum médico conseguia explicar claramente. Depois que um especialista em sono lhe perguntou sobre sua postura de descanso, Richard decidiu fazer um experimento. Com a ajuda de uma almofada em cunha e uma transição gradual para dormir de lado, ele lenta, mas seguramente, se desfez do hábito de dormir de bruços. Em poucas semanas, as dores de cabeça cessaram. Um mês depois, suas costas ficaram visivelmente mais fortes. Ele compartilhou com o terapeuta: "Eu não fazia ideia da pressão que estava colocando em mim mesmo até que finalmente me livrei dela." Se você dormiu de bruços por décadas, as mudanças podem parecer incomuns e até não naturais no início, mas seu corpo certamente agradecerá. Para evitar virar-se indesejadamente, recomenda-se usar uma almofada de apoio para dormir de lado, ou, em uma transição gradual, você pode colocar uma almofada firme sob os quadris. É importante entender que o objetivo não é alcançar a perfeição, mas sim o progresso constante. Pequenos ajustes levam a manhãs mais agradáveis, clareza mental e um corpo mais forte e equilibrado com a idade. Vamos para a próxima posição. Posição número 4. Dormir em posição semi-sentada. Um número surpreendentemente grande de idosos, especialmente aqueles que sofrem de dores nas costas ou problemas respiratórios, prefere dormir em uma poltrona reclinável ou semideitados na cama, com várias almofadas sob as costas. Isso parece um compromisso razoável, um estado intermediário entre sentar e deitar. E embora essa postura possa trazer alívio temporário, essa posição semi-sentada pode minar sutilmente a saúde física de uma forma que a maioria das pessoas nem sequer prevê. Comecemos pela postura. Quando uma pessoa dorme em posição semi-sentada, sua coluna vertebral não está em um estado natural e alinhado. A cabeça tende a cair para frente ou inclinar-se para um lado, especialmente se o pescoço não recebe apoio total. Com o tempo, isso pode levar ao encurtamento dos músculos do pescoço e ombros, causando rigidez crônica, mobilidade limitada e até dores de cabeça tensionais. E quando a parte superior do corpo está mesmo ligeiramente curvada para frente, isso cria pressão sobre a caixa torácica e o diafragma, o que, por sua vez, limita a possibilidade de respiração profunda. Essa redução no consumo de oxigênio, com o tempo, pode levar a uma baixa qualidade do sono, confusão mental e até uma carga adicional no sistema cardiovascular. Agora, vamos prestar atenção à parte inferior do corpo. Na posição semideitada, os quadris permanecem parcialmente flexionados, e os joelhos frequentemente ficam dobrados por várias horas. Isso cria uma condição semelhante a permanecer sentado a noite toda. A circulação sanguínea é prejudicada, especialmente nas pernas. É por isso que as pessoas que dormem dessa maneira frequentemente acordam com tornozelos inchados, cãibras nas pernas ou até o início de varizes. Para os idosos, a redução da circulação sanguínea não é apenas um desconforto. Pode ser perigoso, aumentando o risco de formação de coágulos sanguíneos ou contribuindo para a dormência e fraqueza nos membros. Mas algo ainda mais sutil acontece aqui. O corpo começa a perceber a má postura como normal. Se os músculos passam 6 a 8 horas todas as noites, reforçando uma curva de sentado, com os ombros projetados para frente e a coluna comprimida, essa postura passará para sua vida diária. Antes que você perceba, você não estará apenas dormindo encolhido, mas também de pé, andando e sentado na mesma postura. Isso aumenta significativamente o risco de quedas, problemas nas costas e fadiga geral. Do ponto de vista psicológico, essa postura para dormir também pode afetar sua sensação de descanso e recuperação completos. Dormir em uma cadeira não permite que os músculos relaxem completamente, como acontece ao deitar-se em uma superfície plana. Seu corpo permanece ligeiramente engajado, em uma espécie de modo de espera. Isso pode ser comparado a tentar carregar um telefone com muitos aplicativos abertos. Você nunca obterá uma carga completa. É por isso que muitos idosos que dormem em cadeiras frequentemente dizem: "Eu dormi, mas não descansei." A diferença pode parecer insignificante, mas em semanas ou meses, pode afetar seriamente o nível de energia, o humor e a memória. Tomemos, por exemplo,
Gary, um veterano de 74 anos do Oregon. Após desenvolver refluxo ácido, ele começou a dormir em sua poltrona reclinável na maioria das noites. No início, isso ajudou a aliviar seus sintomas, mas depois ele começou a notar dormência nas mãos, e seu pescoço sempre doía pela manhã. Seu médico sugeriu que ele elevasse a cabeceira da cama em vez de dormir sentado. Então Gary adquiriu uma cama ajustável e almofadas em cunha de apoio. Essa pequena mudança permitiu que ele dormisse inclinado, sem sacrificar o alinhamento correto da coluna. Em 2 semanas, seus sintomas melhoraram significativamente, e ele finalmente se sentiu verdadeiramente descansado novamente. É importante entender que, embora dormir em posição semideitada possa parecer uma solução de curto prazo, muitas vezes se torna uma armadilha de longo prazo. O corpo se adapta à postura, mas não de forma saudável. Se você precisa dormir com a parte superior do corpo elevada por motivos de saúde, certifique-se de que isso seja feito com o alinhamento correto, usando dispositivos de apoio que considerem as curvas naturais da sua coluna. Evite curvar-se ou deixar a cabeça cair. Não se trata de dormir imóvel, como um soldado, mas de dar ao corpo a forma correta para uma recuperação completa. Vamos para a próxima posição. Posição número 5. Dormir de bruços. Dormir de bruços pode parecer inofensivo ou até confortável para algumas pessoas, mas para os idosos, pode ser uma das posições mais prejudiciais para a saúde a longo prazo, especialmente quando se torna um hábito noturno. Enquanto organismos jovens frequentemente conseguem se adaptar a várias posições, os idosos podem descobrir que essa postura causa lentamente tensão, desalinhamento e danos ocultos que se acumulam noite após noite. Primeiro, vamos considerar o que acontece com o pescoço. Para respirar, deitado de bruços, a pessoa precisa girar a cabeça para um lado por horas. Isso exerce uma pressão enorme na coluna cervical, especialmente entre as vértebras C1 e C4. Com o tempo, isso pode levar a compressão nervosa, mobilidade limitada do pescoço ou até tontura crônica. Muitos idosos que dormem de bruços acordam com tontura, dor no pescoço ou uma sensação de rigidez na mandíbula ou nos ombros, sem entender de onde isso vem. Mas os problemas não se limitam ao pescoço. Dormir de bruços endireita a curvatura natural da coluna. A região lombar afunda, exercendo pressão constante na parte lombar. Isso pode causar um desalinhamento sutil da coluna, que pode não se manifestar imediatamente, mas frequentemente leva a rigidez, inflamação e problemas de disco mais tarde. Para idosos que já têm osteoartrite ou degeneração da coluna, essa postura pode agravar os sintomas ou acelerar a destruição das articulações. Outro problema que muitos não consideram é a compressão de órgãos. Quando uma pessoa se deita de bruços, seu peito e abdômen são pressionados contra o colchão. Isso restringe a expansão natural dos pulmões e pode diminuir a entrada de oxigênio durante o sono. Você pode não perceber isso conscientemente, mas seu corpo faz respirações superficiais durante a noite. A redução do nível de oxigênio afeta a recuperação do cérebro e dos músculos, e isso pode explicar por que algumas pessoas se sentem lentas ou com confusão mental após uma noite de sono completa nessa postura. Dormir de bruços também pode afetar a digestão. Pressionar o abdômen contra uma superfície dura por várias horas pode interromper o processo digestivo natural e até agravar problemas como refluxo ácido ou inchaço. Quando a digestão desacelera, a pessoa pode acordar com uma sensação de peso ou desconforto não apenas no abdômen, mas em todo o corpo. Um pequeno ponto de pressão pode ter consequências em cascata para o seu bem-estar ao longo do dia. Do ponto de vista psicológico, dormir de bruços também pode estar relacionado a um estado protetor ou fechado. Em estudos do sono, essa postura às vezes é associada a uma tensão aumentada no corpo, especialmente em pessoas que sofrem de ansiedade ou sobrecarga emocional. É quase como se o corpo se encolhesse para se proteger. Embora isso não se aplique a todos, muitos idosos descobrem que a transição para uma postura mais aberta, como dormir de lado com o apoio correto, os ajuda a se sentir mais emocionalmente equilibrados e fisicamente descansados pela manhã. Tomemos Linda, uma mulher de 71 anos de Minnesota, que sempre dormiu de bruços desde os 20 anos. Nos últimos anos, ela começou a acordar com dores fortes nas costas e dores de cabeça. Sua fisioterapeuta sugeriu que ela tentasse dormir de lado, usando uma almofada de corpo como apoio. No início, ela resistiu, parecia não natural. Mas em um mês, ela notou que seu sono ficou mais profundo, seu humor melhorou e a dor diminuiu significativamente. Às vezes, mudar um hábito de anos parece uma luta difícil, mas no caso dela, tornou-se a chave para acordar cheia de energia novamente. Em resumo, dormir de bruços pode parecer inofensivo, mas para os idosos,
é frequentemente um prejudicador silencioso. Ele comprime a coluna, restringe a respiração e diminui a capacidade de recuperação do corpo. Se você tem o hábito de dormir assim, considere um reaprendizado lento. Recomenda-se começar com o uso de almofadas especiais, projetadas para apoiar o sono de lado, ou, se for mais confortável, tentar uma posição ligeiramente elevada de costas. A tarefa principal é proporcionar ao corpo a oportunidade de se recuperar plenamente todas as noites, evitando pressão excessiva em pontos específicos, torção das articulações ou bloqueio das vias aéreas. Embora a mudança da postura habitual para dormir possa não parecer uma tarefa urgente, ela pode influenciar sutilmente, mas significativamente, o processo de envelhecimento, a eficácia da recuperação do organismo e o bem-estar geral ao enfrentar cada novo dia. Para os idosos, tal ajuste pode ser crucial para manter a saúde e a vitalidade. Posição número 6. Dormir de costas sem apoio. Deitar-se de costas pode ser percebida como a posição mais neutra e até natural para descansar. E em grande parte, isso é verdade, desde que seja feito corretamente. No entanto, para idosos que dormem de costas sem o apoio adequado, essa posição aparentemente inofensiva pode provocar lentamente uma cascata de problemas de saúde que, com o tempo, apenas se agravam, muitas vezes sem apresentar sinais óbvios nas fases iniciais. Na juventude, a coluna vertebral possui maior flexibilidade, e os músculos são fortes o suficiente para manter as curvas naturais do corpo, mesmo em uma superfície plana. Mas com a idade, o tônus muscular sofre alterações. A curvatura lombar na parte inferior das costas tende a se retificar, e os quadris podem inclinar-se ligeiramente para a frente. Se uma pessoa se deita reta, sem qualquer apoio lombar, a coluna não é mantida em uma posição anatômica ideal. Nessas condições, a gravidade começa a puxar a pelve para baixo, enquanto a região lombar se curva de forma não natural para cima. Isso cria uma tensão sutil, mas constante, na parte inferior da coluna, que pode não acordar a pessoa à noite, mas, sem dúvida, se acumula, manifestando-se como rigidez e endurecimento pela manhã. De fato, uma das queixas mais comuns entre os idosos que preferem dormir de costas é acordar com os isquiotibiais tensos, dor lombar ou até desconforto no quadril que, aparentemente, surge do nada. No entanto, isso não é por acaso. Frequentemente, é um resultado direto de dormir em uma postura em que a coluna e a pelve permanecem sem apoio adequado. Outro problema sério associado a dormir de costas é a apneia do sono. Para muitos idosos, essa postura aumenta significativamente o risco de obstrução das vias aéreas. Quando uma pessoa se deita de costas, sua língua pode cair em direção à garganta, bloqueando parcialmente as vias aéreas e causando ronco característico, interrupção do ritmo respiratório ou até pausas prolongadas na respiração. Mesmo uma apneia leve pode reduzir o nível de oxigênio no sangue e privar o cérebro do sono profundo, necessário para a eliminação de resíduos metabólicos, a consolidação da memória e a recuperação celular. Com o tempo, essa condição é associada a deficiências cognitivas e à deterioração da saúde cardiovascular. No entanto, os problemas não param por aí. Dormir de costas sem apoio também pode agravar o refluxo ácido, especialmente se não houver uma pequena inclinação ou almofada sobre a cabeça e a parte superior das costas. O ácido estomacal pode subir mais facilmente para o esôfago, especialmente se a pessoa comeu tarde da noite. Essa queimação ou um ataque de tosse às 2 da manhã podem não ser apenas uma manifestação de indigestão. Pode muito bem ser uma consequência da postura para dormir, agravando o estado de um sistema digestivo já sensível. Do ponto de vista psicológico, essa postura pode ser uma faca de 2 gumes. Enquanto algumas pessoas se sentem completamente calmas e relaxadas de costas, outras experimentam um sentimento de vulnerabilidade ou ansiedade, especialmente se estão sozinhas ou lutam contra a ansiedade. Deitar-se de costas sem qualquer apoio corporal pode fazer com que a pessoa se sinta desprotegida, tanto física quanto emocionalmente. Para alguns, isso pode contribuir para a respiração superficial, dificuldades para adormecer ou até pânico noturno. Tomemos George, um diretor de escola aposentado de 76 anos de Indiana. Ele nunca havia pensado em seu hábito de dormir de costas, até que seu quiroprático chamou a atenção para o agravamento de sua rigidez lombar e fadiga crônica. Após a transição para uma almofada em cunha e a colocação de uma pequena almofada sob os joelhos, ele notou uma diferença imediata. Suas costas não doíam mais pela manhã, sua respiração ficou mais profunda, e ele de fato dormiu por mais tempo e com mais qualidade. Não se tratava de mudar a própria postura, mas de um melhor apoio para o seu corpo nela. Se você prefere dormir de costas, não se preocupe. Você não precisa abandonar completamente essa posição,
mas é extremamente importante garantir o apoio adequado para as curvas naturais do corpo. Use uma almofada que eleve ligeiramente a cabeça para evitar o ronco e o refluxo. E certifique-se de colocar uma pequena almofada sob os joelhos para manter a forma natural da coluna. Essas mudanças aparentemente minúsculas podem ter um impacto enorme e transformador no seu bem-estar. Considerações finais. A essa altura, o leitor provavelmente já percebeu que um sono reparador não é apenas uma questão de horas suficientes na cama. É, antes de tudo, como exatamente passamos essas horas preciosas. A postura em que uma pessoa adormece noite após noite pode parecer completamente inofensiva ou até reconfortante, mas para muitos idosos, infelizmente, causa muito mais danos do que se pode imaginar. Cada uma das posições que foram abordadas neste material, seja a posição fetal excessivamente encolhida, dormir de bruços, dormir com o pescoço levantado de forma não natural, posição semi-sentada, postura torcida ou dormir de costas sem apoio adequado, à sua maneira, cria uma sobrecarga excessiva no corpo, restringe a circulação sanguínea normal, dificulta a respiração ou agrava sutilmente problemas comuns como dores nas articulações e distúrbios digestivos. No entanto, há também notícias encorajadoras. A pessoa não está presa a esses hábitos para sempre. A consciência é o primeiro e mais importante passo no caminho para mudanças positivas. E o fato de você ter dedicado tempo para ler este material até o fim demonstra sua preocupação genuína com sua própria saúde, longevidade e qualidade de vida. Isso é extremamente importante, pois mesmo os ajustes mais insignificantes, como o uso de almofadas para os joelhos, o ajuste da firmeza do colchão ou simplesmente a atenção à sua postura durante o sono, podem, com o tempo, levar a melhorias colossais. Então, esta noite, ao se preparar para dormir, dedique apenas 1 minuto para ouvir seu corpo. Sente-se totalmente apoiado? Suas articulações estão relaxadas e na posição correta? Consegue respirar fácil e livremente? Faça a si mesmo essas perguntas não por medo ou ansiedade, mas por um profundo autocuidado. Porque a forma como você dorme não é apenas um hábito enraizado. É uma escolha consciente. É uma oportunidade diária de cuidar do seu corpo, restaurar a energia vital e proteger seu futuro de forma confiável. Para idosos, tal ajuste pode ser crucial para manter a saúde e a vitalidade.